Fala, meus amigos e minhas amigas, o cerco se fecha ainda mais para o ex-presidente fracassado do Brasil, Jair Bolsonaro. Uma prova disso foi o retorno de Michele ao Brasil, sozinha, deixou o marido lá nos Estados Unidos, veio para o Brasil de boné, de máscara. Interessante, eles não usavam máscara na época da pandemia e agora estão usando, né? Numa tentativa clara de querer se esconder da imprensa. As investigações avançam, o Bolsonaro ainda não se tornou réu oficialmente, mas para juristas é questão de tempo que isso ocorra. Curtam esse vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. O que é que ocorre? Bolsonaro fez um pedido desesperado ao ex-lutador de MMA José Aldo. Vocês sabem que Bolsonaro está em uma casa de José Aldo na Flórida, nos Estados Unidos. Sabe quanto é a diária dessa casa? $500. Só que Bolsonaro não está pagando nada. O Zé Aldo emprestou a ele. O Zé Aldo é bolsonarista e emprestou a ele. Só que ele quer prorrogar a sua estadia nos Estados Unidos para fugir, em tese, para fugir da justiça. Vejo aqui matéria na revista Fórum que diz o seguinte: com o cerco se fechando, o humilhante pedido de Bolsonaro ao ex-lutador Zé Aldo. Ele praticamente se ajoelhou aos pés de José Aldo, lembrando que na próxima segunda-feira se vence o visto de turista de Bolsonaro. Ele vai ter que encontrar uma outra alternativa nos Estados Unidos para permanecer no país. E vejam só, os congressistas estão pressionando o presidente Biden a expulsar o Bolsonaro, haja vista que ele tem que enfrentar a justiça aqui, em território brasileiro. Então qual foi o pedido de Bolsonaro a Zé Aldo? Zé Aldo já está com prejuízo incalculável e dizem que a paciência dele está se esgotando. Não sei se procede. Diz trecho da matéria: prestes a completar o mês no luxuoso imóvel, onde passa a maior parte do tempo trancado e com as janelas e cortinas fechadas, Bolsonaro pediu a Aldo para seguir na casa até depois do Carnaval, cuja quarta-feira de cinzas cai em 22 de fevereiro, levando um prejuízo de mais de $500 por dia, que é o valor do aluguel diário de uma mansão do tipo naquele condomínio. O ex-lutador está numa posição incômoda, diz a matéria, e a resposta não teria sido dada até agora. Ou seja, Bolsonaro fez o pedido, Bolsonaro se humilhou ao Zé Aldo e o Zé Aldo deu silêncio. A resposta do Zé Aldo foi silêncio. Quando você dá silêncio como resposta é porque você não está gostando daquela situação. Aquela situação já se tornou incômoda. Aquela situação já está trazendo prejuízo para o Aldo e para a família dele. Vocês estão compreendendo? E isso faz com que o Bolsonaro se encurrale ainda mais. A matéria ainda fala do isolamento, né? Do ex-presidente da República, que procura lamber as feridas com o conforto levado pelos brasileiros endinheirados que vivem nos arredores da luxuosa região de Orlando, onde está instalado, que vão até a porta da mansão para gritar mito e dizer que o caótico extremista foi o melhor presidente da história. Diz ainda a matéria que Bolsonaro viu primeiro a filha mais nova, Laura, precisar voltar ao Brasil para prosseguir com a vida escolar. Depois foi a vez de Michele, sua esposa, que desembarcou em Brasília na quinta-feira, dia 27. Meus amigos, o ato de Bolsonaro é um ato de um covarde, né? Ele deixa a família voltar ao Brasil, deixa a sua filha mais nova voltar ao Brasil, deixa a sua esposa voltar ao Brasil e fica lá acuado, feito um covarde. Se ele cometeu crime, ele vem enfrentar os crimes. Ele vem enfrentar a justiça brasileira. Vejam só, o Lula foi perseguido, o Lula foi humilhado, o Lula foi trancafiado ilegalmente por um juiz parcial que depois virou ministro dele. E ele deve responder, por exemplo, por incitar os golpistas, como incitou durante os 4 anos, que culminou com aqueles atos terroristas do dia 8 de janeiro. Deve enfrentar os crimes que cometeu na pandemia, que foram apontados pela CPI da Covid, deve enfrentar os crimes de rachadinha, deve enfrentar as acusações de rachadinha, deve enfrentar tantas e tantas outras acusações da rachadinha federal, por exemplo, que está no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Quem não gosta de ser investigado é porque tem, claro e evidente, né, a vontade de ser um ditador. E Bolsonaro sempre teve essa vontade. Tem uma entrevista do Valdemar da Costa Neto no Globo,
onde ele afirma que Bolsonaro só não deu um golpe porque não teve como, não teve meios para fazê-lo. Forte abraço a todos vocês e a luta continua. Uai, seu app de vídeos curtos.